Olá, tudo bem? Que tal fazermos uma visita ao passado? O tema de hoje é sobre rádio e telefone. Você os possui no seu próprio aparelho celular. Hoje em dia, escutamos música através do aparelho celular e nos comunicamos também através do próprio aparelho celular. Mas por volta de 24 anos atrás, as pessoas ainda não tinham condições financeiras de comprarem um aparelho celular. Era caro e muitas das residências possuíam um rádio relógio dentro de seus ambientes, além da telefonia fixa, porque o que você faz uso hoje é da telefonia móvel. Então nós selecionamos dois aparelhos antigos para que conheça a tecnologia utilizada no passado. Se quer aprender eletrônica, é importante revisitarmos o passado para poder compreender o presente e onde poderemos chegar no futuro. Sejam bem-vindos à aula de hoje. O rádio relógio selecionado é este modelo chinês da Windsor, com data do ano de 2000. Trata-se de um modelo 24700 AM/FM Digital Clock Radio, frequência AM/FM, 110, 220 volts e bateria de 9 volts. Um relógio produzido na China. Temos aqui o invólucro superior, que contém as anotações correspondentes ao volume, ao seletor, para sintonizar a rádio, a área de desarme, a região do display e a região da programação. É evidente que esses invólucros precisam informar ao usuário a finalidade de cada um desses botões, inclusive a área de botão liga-desliga. Antes de abrirmos o aparelho, façamos as observações básicas sobre as características do invólucro do mesmo. Esta aqui é a região da bateria. E aqui as anotações técnicas sobre o dispositivo. Aqui temos o número de série e o botão seletor da voltagem 110 e 220 volts. Portanto, era necessário indicar a voltagem do aparelho. Aqui temos os invólucros da base superior e inferior do aparelho, a área de saída do som e a indústria utilizava-se de plástico ultra resistente para acondicionar as placas internas, porque como esse relógio é ligado na corrente elétrica de 127 volts ou 220 volts, o invólucro serve como medida de proteção anti-choque. É por essa razão que esses invólucros eram bem fortes, bem parafusados, para evitar acidentes domésticos. Uma boa preocupação da indústria. Aqui visualizamos a placa de circuito impresso do dispositivo, portanto já abrimos o dispositivo aqui na escola. Observe a presença de um transformador. Esse componente é um componente muito pesado. Ele praticamente corresponde a mais de 30% do peso do aparelho. E aqui nós visualizamos as diversas placas que se integram à placa principal. Então temos aqui a placa dos push buttons,
onde o usuário pressiona os botões. Aqui a placa correspondente ao display. E aqui a placa principal com o sintonizador, com o capacitor, o circuito integrado e o seletor de volume. Temos aqui o botão liga-desliga e aqui a presença do alto-falante. Este componente azul, ou estes componentes azuis, são todos capacitores e não transformadores. E aqui a fiação, que é conectada à tomada da residência. Você já deve ter tido as aulas sobre smartphone, se não teve ainda, terá, e aí você vai perceber como o processo de miniaturização vai dispensar uma infinidade de componentes que eram usados há muito tempo atrás. O alto-falante de um aparelho celular é infinitamente menor quando comparado com este alto-falante aqui presente. Então, de 20 anos para cá, ocorreu o processo de miniaturização dos componentes. Podemos até afirmar que isso ocorreu a partir dos anos 90. Então, quase 40 anos de processo de miniaturização. Aqui nós temos a presença de um indutor, a área do display, o flex cable, o slide button on-off do aparelho, a presença de fiações. Hoje na indústria eletrônica moderna esses fios não existem mais. Muitos dos dispositivos também não precisam mais de transformador por possuírem uma fonte retificadora próxima à tomada, sem necessariamente fazer parte do dispositivo. É por essa razão que os equipamentos eletrônicos ficaram mais leves. Aqui temos a placa de circuito que integra todos os push buttons de comando, o botão turn on, turn off. Olha só como o processo era dependente de fiações. Hoje fica tudo acoplado na placa-mãe ou são anexados através de flex cables. Esses fios, portanto, desaparecerão ao longo do tempo. Aqui nós temos a presença de componentes eletrônicos tais como resistores, indutores, diodos e transistores. Por ser um rádio, obviamente, vai precisar de um transistor para a amplificação. Aqui já temos uma visão mais próxima, onde você consegue visualizar a placa de circuito impresso com os componentes capacitor cerâmico, capacitor eletrolítico, resistores, aqui o seletor para sintonização, seletor de volume, os flex cables, o circuito integrado, e aqui o verso da placa de circuito impresso com as trilhas e com todo o processo de soldagem. A indústria eletrônica hoje usa apenas um dos lados. A do passado usava os dois lados do circuito impresso, além do tamanho, né, que era muito grande, e a miniaturização vai permitir o quê? A economia de recursos naturais para o desenvolvimento dos produtos eletrônicos que encontramos atualmente no mercado. Então essa era uma indústria que consumia muitos recursos
naturais. A indústria, portanto, consegue produzir com uma quantidade menor de recursos. As trilhas ficaram também miniaturizadas, os pontos de soldagem sofreram modificação por ser ou utilizarem técnica de soldagem de superfície, diferente desse modelo aqui apresentado. Aqui conseguimos visualizar a placa correspondente aos push buttons. Aqui também visualizamos o sintonizador através do dispositivo que aqui se encontra, que é transparente. Então você consegue enxergar internamente a mecânica que torna possível a sintonização com as rádios locais. Para quem trabalha na área de comunicação, um componente extremamente importante. Sem esse componente, fica difícil sintonizar a frequência do aparelho que é conectado às rádios locais. Bem, agora temos um telefone que também abrimos. É um telefone com pilha, com este invólucro frontal. Temos aqui uma pilha de 3,7 volts. Mais uma vez o uso de plástico bem resistente. A área de colocação da pilha. O invólucro de fechamento. Este era um aparelho utilizado com uma base de carregamento nas residências e também nas empresas. Aqui nós temos a presença do cristal de quartzo, que será responsável pela frequência de funcionamento do aparelho. Aqui nós temos um capacitor eletrolítico, esse pretinho também. O circuito integrado. Aqui a placa de circuito impresso completa, com os componentes SMD. Aqui você já visualiza a tecnologia SMD, que nasce no início dos anos 90, quando a própria IBM já produzia computadores utilizando esses componentes SMD. E a Motorola fará diferença na produção de seus telefones, utilizando-se da mesma tecnologia. Essas são as ponteiras que possibilitam o carregamento do dispositivo, ou seja, do telefone. Então temos os componentes SMD, a flex cable do display, o circuito impresso do display, a antena, o próprio display, e assim conseguimos explorar internamente como a Motorola produziu o aparelho. Então não nos limitamos apenas a usar o aparelho, nós temos que abrir, descobrir. Aqui temos a nossa área de trabalho com a estação de retrabalho, a fonte de alimentação para testes de diagnóstico da placa. Aqui as ponteiras representam o contato de carregamento. E na página seguinte nós temos aqui uma visão melhor da estação de retrabalho que utilizamos para abrir os aparelhos, da fonte de alimentação. Aqui sim nós conseguimos visualizar o display e também o alto-falante, que aqui se encontra. Além dos pontos de contato com a membrana tátil. Então hoje você usa a tecnologia touch. Nessa época aqui
Era necessária a membrana tátil para que, ao ser pressionada, entrasse em contato com essas áreas e a ligação telefônica fosse realizada. Então muita coisa mudou, percebe? Mas mesmo assim, nós ficamos admirados com a beleza do aparelho. Um aparelho que praticamente seria jogado fora, mas que nós resolvemos abrir para aprendermos mais sobre a eletrônica e as características do que as indústrias faziam no passado. Então aqui a Motorola está de parabéns pelas características do dispositivo apresentado. Essa área aqui é a área do microfone. E aqui sim nós conseguimos visualizar o alto-falante do aparelho. Nesta foto, melhor ainda, o alto-falante e as características da região da antena, com a utilização de uma placa metálica de proteção ao display. E assim finalizamos esta aula de hoje com mais um aprendizado muito interessante sobre o mundo da eletrônica. Espero que você tenha gostado e até a próxima experiência. Tchau, tchau.